Evangelho de João, capítulo 5, que é um comentário de João. Depois destas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes havia uma multidão de inválidos, cegos, coxos, paralíticos. Ora, havia um certo homem ali que tinha sido afligido com sua enfermidade por 38 anos. Quando Jesus viu este homem deitado ali e quando soube que tinha estado nesta condição por um longo tempo, ele lhe disse: "Você quer ser curado?" O homem enfermo lhe respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e enquanto estou vindo, outro passa à minha frente." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua esteira e ande." Imediatamente o homem foi curado, pegou sua esteira e saiu andando. Aquele dia era sábado, por isso os judeus estavam dizendo ao homem curado: "Hoje é sábado, é contra a lei você carregar sua esteira." Mas ele lhes respondeu: "O homem que me curou foi ele que me disse: pegue sua esteira e ande." Eles lhes responderam: "Quem é o homem que lhe disse: pegue sua esteira e ande?" Ora, o homem curado não sabia quem era Jesus, pois Jesus tinha saído rapidamente da multidão que estava naquele lugar. Depois destas coisas, Jesus se aproximou dele no templo e lhe disse: "Veja aqui, você foi curado. Não continue mais em pecado, ou algo pior pode lhe acontecer." O homem voltou e disse aos judeus que foi Jesus quem o tinha curado, e por essa razão os judeus ficaram perseguindo Jesus, porque ele estava fazendo estas coisas no sábado. Mas ele lhes respondeu: "Meu pai está trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando." Então, por esta razão, os judeus tentaram ainda mais matá-lo, porque não somente quebrou o sábado, mas também chamou Deus de seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. 5.1. A expressão "depois destas coisas", metatauta, que ocorre em 3:22, não indica necessariamente um longo tempo depois. Este nem poderia ser o significado em 19:38. Entretanto, distingue-se da expressão "depois disto", metatauto, que se encontra em 2:12. Em todas estas passagens se refere a eventos que ocorrem logo depois, por ser mais indefinida. Simplesmente não dá indícios sobre a duração do período que se passou desde os últimos eventos registrados. Desta forma, não sabemos precisamente quando ocorreu o grande milagre e qual se volta nossa atenção neste capítulo. Sabemos que foi quando havia uma festa dos judeus, mas este indício é o tanto indefinido. A qual festa se refere o autor? Ao analisar esta questão, pode ser útil a tabela abaixo das festas judaicas que devem ser consideradas neste caso. Os nomes dos homens, é claro, são aproximados, isto é, não correspondem exatamente do calendário religioso. O período coberto se estende do batismo de Cristo até o derramamento do Espírito Santo. Aí vai colocar março, abril, maio, outubro e dezembro, durante o ano 26. Em dezembro, dedicação, durante o ano 27. Março é o Purim, abril é Páscoa, maio Pentecoste, outubro em Tabernáculos e dezembro é dedicação. Durante o ano 28, março é o Purim, abril Páscoa, 5.1, maio Pentecostes, outubro Tabernáculos e dezembro dedicação. Março Purim, abril Páscoa 6.4, maio Pentecostes 7.2, outubro Tabernáculos e dezembro dedicação 10 do 22 ao 23. Março Purim, abril Páscoa 12.1 e maio Pentecostes Atos 2.1. Ao examinarmos essa tabela, fica óbvio que a festa indicada em 5.1 não pode ter ocorrido no ano 26 ou 27
ou no 27, pois 4:35 já nos posiciona em dezembro de 27. Já foi sugerido que a Páscoa, mencionada em 6.4, é a do ano 28, por conseguinte, a festa de 5.1 seria a do Purim daquele ano. Contra esta opinião, apresentamos as seguintes objeções. Após deixar a Judéia pelo motivo declarado em 4.1, Jesus não teria retornado àquela região tão cedo, a menos que visasse participar de uma das 3 festas de peregrinação. 2. Purim não era uma festa de peregrinação, era celebrada nas sinagogas locais, e nesta ocasião o livro de Esté era lido ali com um grande júbilo. 3. A Páscoa mencionada em 6.4 nos leva ao final do grande ministério da Galileia. Ora, se esta Páscoa tivesse ocorrido no ano 28, então todo este longo ministério, durante o qual tantos eventos ocorreram, precisaria se encaixar em um período de 4 meses. Isso é impossível. Ora, se a festa de 5.1 não foi o Purim do ano 28, e se, como fica claro em 6.1, depois destas coisas, ela não pode ser a Páscoa de 6.4, então essa última tem de ser datada no ano 29. Chegamos à conclusão, pois, que a festa de 5.1, se era uma das 3 festas de peregrinação, pois que a festa de 5.1, se era uma das 3 festas de peregrinação judaicas, deve ter sido a Páscoa ou Pentecostes ou Tabernáculo do ano 28. Destas 3, a expressão festa dos judeus, em 5.1, é usada em outros textos do 4º Evangelho para indicar a Páscoa, 6.4, ou traz o artigo definido antes do substantivo festa. Portanto, a omissão deste artigo aqui em 5.1, segundo a melhor evidência textual, não decide a questão para nenhum dos lados. Concluímos então declarando nesta opinião que esta festa sem nome, letra A, era uma das 3 festas de peregrinação, letra B, deve ser datada do ano 28, e C, era com toda a probabilidade a Páscoa ou a festa dos tabernáculos, sem excluir a possibilidade de que fosse Pentecostes. A favor da Páscoa, às vezes se apresentam 2 argumentos adicionais. Primeiro, é apoiada pela tradição de Irineu, e segundo, era a única festa da qual os israelitas eram obrigados a participar. No entanto, a evidência não é inteiramente conclusiva. Lemos que foi Jesus quem compareceu à festa e Jesus subiu para Jerusalém. O capítulo inteiro não informa nada sobre os seus discípulos. Isso não prova que eles não o acompanharam. É possível que aqui, como em outras passagens, por exemplo, em 3:22 e 4:2, o grupo inteiro tenha ido, embora apenas o nome do líder seja mencionado, quanto à expressão subiu para Jerusalém. Veja 2:13. Número 2, versículo 2. Ora, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pórticos, a Porta das Ovelhas, atual Santo Estevão. Era provavelmente chamada assim porque passavam por ela muitas ovelhas para serem sacrificadas no pátio do templo que ficava próximo. Não distante desta porta havia um tanque, popularmente este tanque é conhecido como Betesda, Casa de Misericórdia, mas a leitura Betzata, aramaico Casa da Oliveira, tem melhor atestação textual. Depois de uma especulação quanto à identidade deste tanque, sua localização foi finalmente estabelecida a contento da maioria dos estudiosos. O tanque, ou na verdade o reservatório que o formou, foi descoberto em 1888 em conexão com a restauração da igreja de Santa Ana, no nordeste de Jerusalém. Um afresco desbotado na parede retrata um anjo mexendo na água. Portanto, parece que este tanque era reconhecido como Betzata na igreja primitiva. Na época do Nosso Senhor, tinha 5 pavilhões ou colunas cobertas, onde os doentes podiam descansar, protegidos do tempo inclemente. Número 3. Nestes 5 pavilhões ou divisões, havia uma multidão de inválidos de todos os tipos, particularmente cegos, coxos, paralíticos, isto é, atrofiados ou paralisados. Literalmente secar, né? Que está zeros, acho que é zeros. Secar.
logo atrofia por doença, Marcos 3,3 e Lucas 6,6. Aparentemente, o doente que Jesus curou era um desses atrofiados. É digno de nota que não apenas os coxos e paralíticos buscavam cura neste tanque, mas também os cegos. Será que algum cego recebeu visão no tanque de Betesda? Ou será que o benefício recebido pelo aleijado levou o cego a imaginar que também poderia haver cura para ele? Depois de 5.3, algumas versões apresentam os versos 3b e 4, esperando que se movesse a água, pois o anjo descia em certa época ao tanque e agitava a água. Quem fosse o primeiro a entrar no tanque depois que a água fosse agitada era curado de qualquer doença que tivesse. Nenhum dos melhores e mais antigos manuscritos contém estas palavras, assim sendo, não foram mantidas em ARV. Por outro lado, Tertuliano, aproximadamente 145 a 220 depois de Cristo, já conhecia esta passagem, pois declara: um anjo, por sua intervenção, tinha o hábito de agitar o tanque de Betesda. Os que se lamentavam por não terem boa saúde costumavam aguardá-lo, pois quem fosse o primeiro a descer as águas cessava de se lamentar após o banho. Parece-nos que abaixo está uma posição razoável quanto ao relato, particularmente em relação às palavras omitidas nos melhores manuscritos antigos. Número 1. É provavelmente mais difícil explicar como estas palavras foram omitidas das melhores manuscritos, se realmente faziam parte do texto original, do que explicar como entraram no texto, por exemplo, como glosa marginal, para explicar a agitação da água mencionada em 5.7, atribuindo a visita periódica de um anjo. Número 2. Com base no texto encontrado nos melhores manuscritos, ou seja, com o verso 4 omitido, não há necessidade de crer que a agitação na água era devida a alguma causa sobrenatural. Além disso, a ideia de que o primeiro a entrar no tanque após a agitação seria curado não é apresentada aqui como sendo necessariamente a crença do autor do quarto evangelho, nem como ensino do Espírito Santo, mas como a opinião do enfermo, 4.7b. Por outro lado, é certamente verdade que não devemos descartar a possibilidade da atividade angélica sobrenatural. Nunca se deve esquecer que a interpolação da margem para o texto pode estar correta. Na época do ministério terreno do Nosso Senhor, os anjos ficaram preeminentes repetidas vezes, e energias e poderes incomuns desempenham um papel importante. 4. Contudo, devemos salientar que o milagre que ocorre aqui quando este doente é curado não é atribuído a qualquer virtude medicinal deste tanque particular, nem a qualquer atividade angélica, mas ao poder e amor de Jesus. De fato, ao curar este homem, o Senhor nem faz uso do tanque, contraste 9.7, Reis 5.10. É neste milagre que devemos colocar toda a ênfase, não na questão sobre se ocorriam ou não constantes milagres neste tanque. No versículo 5, ora, havia um certo homem ali, isto é, entre os inválidos havia um homem que atraiu a atenção de Jesus mais que os outros. Era um homem que tinha sido afligido com sua enfermidade por 38 anos. Isto, é claro, não significa que ele estava aqui neste tanque todo este tempo. A razão pela qual João selecionou este milagre para inclusão em seu evangelho já foi declarada. Veja a seção Leitores e Propósito. Versículo 6. Quando Jesus viu este homem deitado ali e quando soube que tinha estado nesta condição por um longo tempo, Jesus viu este homem, sem dúvida ficou com um olhar de compaixão, Marcos 8.3, sondando a alma dele. O Senhor sabia que o inválido estava naquela condição lamentável há muito tempo. Onde Jesus obteve tal conhecimento, há 3 possibilidades, nenhuma das quais deve ser descartada neste caso. Número 1, alguém lhe deu esta informação de modo perfeitamente natural e humano. Neste caso, deveríamos traduzir e quando foi informado. 2, o Pai pode ter revelado isso a ele. 3, a natureza divina de Cristo pode ter compartilhado este conhecimento à sua natureza humana de um modo que não compreendemos. Sabendo, pois, que este homem estava nesta condição há muito tempo, Jesus falou com ele. Ele lhe disse: você quer ser curado? Será que esta pergunta indica que a alma deste homem tinha descido a
um estado mórbido, no qual perdera até a vontade de ser curado? Se este era ou não o caso, com toda a probabilidade estas palavras foram ditas para levá-lo a reconhecer abertamente sua profunda miséria e sua incapacidade de se livrar dela. Assim, por sua vez, esta confissão poderia fazer sua repercussão milagrosa se destacar em letras douradas. A pergunta de Jesus também contém uma promessa de ajuda. Versículo 7. O homem enfermo lhe respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e enquanto estou vindo, outro passa à minha frente. Parece que a regra neste tanque era cada um por si. Ninguém jamais ajudou este inválido com limitado poder de locomoção. Em razão de sua aflição física, ele nunca conseguia ir rápido o suficiente. Alguém sempre descia no tanque antes dele. Quanto a isso, se hoje as coisas são diferentes, haveria alguém para ajudar um atendente ou um enfermo. Não se deve esquecer que tais condições atuais melhores, quando existem, se devem, em grande parte, à influência do coração amoroso e compassivo de Cristo, tal como revelado na Escritura, incluindo o capítulo atual. Como já foi comentado, a causa da agitação da água pode ter sido sobrenatural ou natural. Se era natural, o borbulhar repentino parece ser causado por uma fonte intermitente que alimentava o tanque. Em geral, pode-se dizer que é comum que pessoas afligidas por diversas doenças se juntem ao redor de fontes minerais. Pense nas fontes ao redor de Tiberíades ou nos Estados Unidos, nas águas de Hot Springs, Arkansas, que já eram creditadas com virtudes curadas antes de os espanhóis ali chegarem. Versículo 8. O doente reclamou que sem a esperança que alguém sempre descia ao tanque antes dele. Quando fez isso, será que a luz de compaixão e encorajamento que brilha no olhar de Jesus reviveu um pouco da sua esperança, especialmente depois de ouvir: você quer ser curado? Será que ocorreu ao inválido que talvez na próxima agitação da água este desconhecido poderia estar disposto a colocá-lo no tanque? Que surpresa agradável ele recebeu quando de repente aquele que cura lhe falou palavras inesquecíveis. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua esteira e ande. Que desafio isso foi para um homem que acabara de confessar sua completa incapacidade. A esteira a que Jesus se refere, crabatus, o latim grabatus, era uma cama de campanha, um colchão de palha, uma esteira ou um colchão fino. Foi dito ao homem para pegá-la e começar a caminhar. Versículo 9a. Imediatamente o homem foi curado. Ele obedeceu e foi curado imediatamente. Euteus, o autor do quarto evangelho, ao contrário de Marcos, raramente usa expressões como imediatamente, logo, no mesmo instante. Também em 6:21 e 8:27 para Eutus. Veja 13:30-32. Isso indica que ele deseja dar ênfase especial ao caráter repentino e completo da cura. Uma vez mais, a glória do Filho de Deus é revelada. Esta cura não foi gradual nem parcial, nem era uma falsa doença. Podemos adicionar, como alguns supõem, não obstante, todos os curandeiros deveriam estudar de perto este maravilhoso relato. Pela palavra de Jesus, novo vigor e nova força surgiram por todo o corpo deste homem. Ele pegou sua esteira e saiu andando. 9b:10. Aquele dia era sábado, por isso os judeus estavam dizendo ao homem curado. O dia em que Jesus curou este homem era sábado. Assim desenvolve-se uma controvérsia entre Jesus e os judeus. Para o significado específico deste termo no quarto evangelho, veja o comentário a 1:19. Os fariseus impuseram sobre a lei de Deus suas próprias distinções detalhistas e restrições rabínicas, isto é, ainda mais verdade quanto ao sábado, como já mostramos em 3:1, em vez de considerá-lo como um dia de consagração especial para revitalizarem obras de gratidão pela salvação dada por Deus. Eles os entendiam como um dia
para cessar todo o trabalho ordinário, visando alcançar a salvação que cada um deve merecer. Para eles, o sábado significa ociosidade, para Cristo significa trabalho, contudo, para eles era uma aflição, para Cristo, descanso. Na opinião deles, o homem foi feito para o sábado. Jesus sabia que o sábado tinha sido feito para o homem, portanto, os judeus disseram ao homem curado: hoje é sábado e contra a lei você carrega a sua esteira. Referiam-se, sem dúvida, a Êxodo 20, 10 e mais especialmente a Jeremias 17, 19 a 27. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia do sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas da vossa casa no dia do sábado, nem façais obras alguma. E a Neemias 13:15, naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinham uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Nestas passagens, todavia, a referência é claramente ao tipo de carga conectada à realização de trabalho ordinário para ganho com trocas de comércio, ao proibir um homem curado de carregar sua esteira, como se isso fosse comparável a uma carga que ele estivesse levando ao mercado para vender e ter lucro. Eles estavam distorcendo a lei de Deus. Versículo 11. A resposta do homem curado foi objetiva, mas ele lhes respondeu: o homem que me curou foi ele quem me disse: pegue sua esteira e ande. Seu raciocínio foi o seguinte: alguém que realiza um ato tão glorioso, dando instantaneamente completa recuperação a um indivíduo murcho, cujo corpo estava naquela condição de atrofia por 38 anos, tem direito de ordenar o que a pessoa curada deve fazer, mesmo no sábado. Versículo 12. Eles lhe responderam: quem é o homem, isto é, o cara em que o tom de zombaria, que ele disse: pegue sua esteira e ande. Eles não perguntam: quem curou você? Eles não estão nem um pouco interessados na recuperação gloriosa deste homem. Estão interessados apenas nos regulamentos minuciosos criados pelos homens. Em seu grande zelo pela manutenção destes, deixou de ver o caráter completamente ridículo de sua queixa. Não percebem que, afinal de contas, o homem carregava apenas uma esteira. Veja antes em 5.9, portanto até omitem esta palavra no original grego. Na opinião deles, o homem cometia o seguinte pecado. Letra A. Ele havia erguido algo, não importa o que fosse, e B. estava caminhando com aquilo. Foram lógicos, porém ao tentar vincular o ato terrível àquele que o ordenou. Versículo 13. Ora, o homem curado não sabia quem era Jesus, pois Jesus tinha saído rapidamente da multidão que estava naquele lugar. O homem curado não conhecia a identidade de seu benfeitor, pois imediatamente após realizar o milagre, Jesus se retirou da multidão, a multidão de visitantes que costumava se formar aos sábados. Será que Jesus se retirou para evitar uma demonstração pública, ou talvez para enfrentar diretamente os líderes religiosos e não seus seguidores? Ou, como outros já sugerem, para dar uma oportunidade à pessoa curada de ser fortalecida em suas convicções ao ser forçada a expressá-las sem a ajuda de ninguém? Qualquer que tenha sido a razão ou combinação de razões, permanece o fato de que o homem curado era incapaz de indicar quem tinha mudado sua tristeza em alegria. Versículo 14. Depois destas coisas, Jesus se aproximou dele no templo e lhe disse: vem aqui, você foi curado, não continue mais em pecado, ou algo pior pode lhe acontecer. Quanto à expressão depois destas coisas,
Veja o comentário 5.1. Jesus se aproximou dele no templo, provavelmente no pátio dos gentios. Não se pôde estabelecer a partir do texto se este encontro foi no mesmo dia ou no seguinte, ou ainda mais tarde. Nem há no texto ou no contexto algo que indique o propósito pelo qual o homem curado foi ao templo. Há diversos motivos, rigorosamente religiosos ou não, pelos quais os judeus iam à casa de Deus em grande número, passavam tempo ali. Portanto, não é possível ter certeza que a presença do homem no templo, nesta ocasião particular, fosse para trazer uma oferta de gratidão a Deus por sua cura. Por outro lado, parece muito óbvio o motivo pelo qual Jesus continuou a tratar com ele. Em todo o relato da cura deste homem, em 5, do 1 ao 13, nada se falou a respeito de uma mudança em sua condição espiritual. Seu corpo foi curado. Não nos surpreende que aquele que cura procure agora restaurar sua alma. Assim sendo, Jesus se dirige a ele com estas palavras: veja aqui, você foi curado, não continue mais em pecado, ou algo pior pode lhe acontecer. Em nossa interpretação desta passagem, discordamos daqueles comentaristas e há muitos que concluem que o Senhor queria dizer: há mais de 38 anos você cometeu um pecado, em consequência tornou-se fisicamente deformado e paralisado. Agora eu o exorto a não pecar de novo, ou algo pior poderá lhe acontecer. Pelo contrário, o homem presente do verbo meketil amartane, de forma que traduzimos como continue mais em pecado, indica que Jesus não se refere ao que ocorreu supostamente há mais de 38 anos, mas à condição presente do homem. Neste momento, ele ainda não estava reconciliado com Deus. Jesus sabia disso, assim ele o exorta para que não continue nessa condição. Caso contrário, está reservado para ele algo pior que a doença física, da qual foi livrado tão recentemente. Não é provável que com esta expressão coisa pior Jesus esteja indicando a punição eterna. Disto fica claro que o relato não traz uma única palavra sobre a causa de doença física do homem. Esta explicação também se harmoniza com as palavras de Cristo em 9.3. Versículo 15. Com gratidão em seu coração, o homem voltou e disse aos judeus que foi Jesus quem o tinha curado. Contudo, observamos uma diferença interessante entre a pergunta dos líderes religiosos, Jesus, e a resposta dada pelo homem. Eles tinham perguntado: quem é o homem que lhe disse, pegue sua esteira e ande? Porém, ele respondeu: foi Jesus quem me curou. Ele coloca a ênfase onde é devida, a saber, na cura. Os judeus tinham demonstrado bem pouco interesse nela. Versículo 16. Ao direcionar sua atenção a Jesus, a ira das autoridades judaicas se tornou tão intensa que determinaram em seus corações persegui-lo até a morte. E por essa razão os judeus ficaram perseguindo Jesus. O verbo que se refere a uma atividade hostil contínua tornou-se cada vez mais definida e determinada até finalmente pregar Cristo na cruz. Quanto ao caráter progressivo dessa perseguição, veja o comentário sobre 6:41. O motivo desse ódio é declarado nessas palavras: porque ele está fazendo estas coisas, curando o homem e ordenando que
que ele tomasse seu leito e andasse no sábado. Versículo 17. Será que neste momento os judeus passaram a falar pessoalmente com Jesus, acusando-o de violar o sábado? Ou será que o Senhor, conhecendo seus corações, dirigiu-se a eles primeiro? De qualquer forma, Jesus se defende, indicando que ao realizar esta obra de misericórdia no sábado, agiu em conformidade com o exemplo de seu próprio Pai. Observe meu Pai. Veja o comentário sobre 1,14. Sobre a natureza da filiação de Cristo e em conformidade com o mandado que recebera dele. Será que os judeus realmente defendiam que a essência do sábado e a ociosidade em que todo trabalho naquele dia é errado? Mas assim não estariam acusando o próprio Deus de violar o sábado? Se até este momento o Pai de Jesus está realizando sua obra de preservação e redenção, como o Filho poderia agir diferente se permanecesse no relacionamento mais próximo possível dele? 5:19, 23. Afinal de contas, o Pai e o Filho estão envolvidos em uma única tarefa. Daí lemos, mas eles lhes respondeu: meu Pai está trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Versículo 18. Então, por esta razão, de Touto, como em 4:16, os judeus tentaram ainda mais matá-lo, isto é, já estavam determinados a fazê-lo morrer, porque não somente quebrou o sábado, na estimativa deles, ele era um violador de sábados, mas agora esta determinação se tornou ainda mais intensa, ativa e enérgica. O motivo adicional era: mas também chamou Deus de seu próprio Pai, fazendo igual a Deus. Com as palavras "mas também chamou Deus de seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus", mais uma vez o autor deixa claro o propósito de seu evangelho. Esse propósito era era fortalecer os crentes de modo que continuassem a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, ao crerem, pudessem continuar a ter vida em seu nome. 20, do 30 ao 31. Além dessa posição quanto ao sábado, foi sua reivindicação de ser igual a Deus que levou Jesus a ser pregado na cruz. Quando as autoridades judaicas ouviram Jesus chamar de Deus de meu Pai, elas não fizeram o que muitas pessoas modernas fazem. Não tentaram abrandar o caráter da filiação de Cristo. Compreenderam imediatamente que Jesus reivindicara para si a divindade no serviço mais alto possível para este termo. Esta reivindicação era a blasfêmia mais perversa a ser punida com a morte, ou então era a verdade mais gloriosa a ser aceita pela fé. A própria natureza do sinal que Jesus acabara de realizar deveria ser levantado em líderes religiosos e adotarem essa última alternativa. Alternativa, em vez disso, escolheram a primeira. Síntese 5, do 1 ao 18. Veja o esboço inicial: o Filho de Deus rejeitado na Judéia como consequência de curar um homem em Betesda no sábado e de reivindicar igualmente com Deus. Por 8 meses inteiros, Jesus realizou seu ministério de ensino e cura em Judéia e em Jerusalém e na Judéia. Então, após permanecer apenas 2 dias em Samaria, entrou em Galiléia, também aqui já realizado diversos milagres. Um deles foi a cura do linho do oficial do rei. Não foi um simples
Foi um sinal muito marcante, tendo em vista que foi realizado a uma distância de quase 25 quilômetros da moradia da criança doente. O grande ministério galileu já transcorria há pelo menos 4 meses. Durante o desenrolar desse ministério, o Senhor cumpria a profecia de Isaías 9.1. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. A Galiléia estava cheia de excitação e entusiasmo, mas não da verdadeira fé salvadora. Ora, foi durante o curso dessa obra na província do norte que Jesus decidiu ir a uma das 3 festas de peregrinação em Jerusalém. Isso ocorreu durante o ano 28 e em Jerusalém ele visitou o tanque de Betesda, onde curou um homem que estava paralisado há 38 anos. Foi no sábado que Jesus disse a este homem doente: levante-se, pegue a sua esteira e ande. O homem obedeceu e recebeu completa cura física no mesmo instante. O Senhor também proveu para ele espiritualmente, exortando-o de encontrá-lo no templo, pois no templo não continue mais em pecado, ou algo pior pode lhe acontecer. Quando as autoridades judaicas viram o homem carregando seu leito no sábado com obediência à ordem de Cristo, criticaram tanto ele como o seu benfeitor. Jesus, contudo, respondeu: meu Pai está trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Desta forma, os líderes religiosos de Jerusalém fomentaram um plano para pegar Jesus por 2 razões: violação do sábado e blasfêmia, fazer-se igual a Deus. 5:19-30. Jesus respondeu e disse-lhes muito solenemente: lhes asseguro, o Filho não pode fazer nada de si mesmo, mas somente o que ele vê o Pai fazendo. Pois tudo o que ele faz, isto o Filho faz semelhantemente, pois o Pai ama o Filho e lhe mostrou tudo o que ele mesmo está fazendo, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quiser. Pois o Pai não julga ninguém, mas confiou no julgamento ao Filho, a fim de que honrem o Filho assim como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Muito solenemente lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Muito solenemente lhe asseguro que a hora está chegando, sim, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim ele concedeu ao Filho também ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para agir como juiz, porque é filho do homem, porém de se surpreender com isso, pois a hora... não, tá errado, ele tá falando, parem de se surpreender com isso, pois a hora está chegando em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz, e saindo aqueles que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para
para a ressurreição de condenação. Não posso fazer nada de mim mesmo, assim como ouço eu julgo, e meu juízo é justo, porque não procuro minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículo 5:19. Em vez de tentar moderar de algum modo sua declaração anterior, a qual havia suscitado a ira dos judeus, Jesus a fortalece por meio de, letra A, de uma fórmula introdutória majestosa, muito solenemente que asseguro, veja comentário sobre 1:5, e B, do restante do conteúdo dos versos 19 a 23, sob a análise pode ser parafraseada assim: vocês judeus me acusam de transgredir a ordenança do sábado do Pai e de blasfemar no seu nome por rejeitar a igualdade com ele. Essa acusação é absurda, pois neste caso a vontade do Filho seria separada, não apenas distinta da vontade do Pai, e até mesmo se oporia àquela. Todavia, de fato, o filho não pode fazer nada, ou dunatai, polein, ouden, de si mesmo, mas somente o que ele vê o Pai fazendo, pois aqui sem dúvida está o padrão perfeito daquilo que frequentemente se leva na terra, a saber que tudo que ele fez, isso o Filho faz semelhantemente. Assim, de fato, a correspondência sem falhas. Versículo 20 a 21. Tendo o direito de dizer isso, pois, sendo ao mesmo Filho seu tendo o direito de dizer isto, pois, Garne, sendo eu mesmo filho, sei que o Pai ama Tilene. Veja os comentários sobre 21, do 15 ao 17. E ele mostrou tudo o que ele mesmo está fazendo continuamente ao cumprir seu plano eterno de redenção, a realização de milagres, por exemplo, a cura deste homem no tanque, também pertence ao cumprimento deste plano eterno. E maiores obras do que estas maravilhosas de curar os doentes, o Pai lhe mostrará ao Filho saber trazer à vida que